Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Sandman Prelúdio, que é uma espécie de arco comemorativo aos 25 anos da publicação do primeiro volume aqui de Sandman. Este daqui é o encadernado que reúne os 6 volumes que foram publicados originalmente entre 2013 e 2015 e que começam com uma epígrafe que me chamou muita atenção porque ela vai emular um verbete de dicionário ao definir o que é um prelúdio. E isso acaba já evocando todo um tom didático e explicativo que vai se adequar muito bem ao propósito aqui de Sandman Prelúdio, que é justamente explicar o que foi que aconteceu antes do primeiro arco para que o Morpheus fosse capturado por seres humanos. Morpheus, que é essa figura totalmente mítica, não é? Que é lá um perpétuo. Diz o seguinte, então, esta epígrafe, que o prelúdio é um trecho de música orquestral no começo de uma ópera ou oratório, frequentemente contendo o tema principal e citações à peça que virá. Isso está presente aqui. A segunda definição: aproximações feitas com o intuito de começar negociações ou estabelecer relacionamentos. Isso também vai estar presente aqui ao longo desse texto. A terceira definição: a primeira parte de um evento, o começo de algo. A quarta definição: ato preliminar, primeiro passo para algo. Quinta definição: composição que serve como introdução. Sexta definição: sinal ou indício do que há de acontecer. Então veja que de uma maneira ou de outra, tudo isso que está posto aqui por esse verbete, né, vai aparecer aqui ao longo de Sandman Prelúdio. Pois bem, aqui, como eu falei para vocês, tem esse interesse em explicar ao leitor o porquê que o Morpheus acabou ficando fraco o suficiente a ponto de ser capturado por seres humanos lá em Prelúdios e Noturnos. Porque tudo que nós sabíamos até então é que o Morpheus só foi capturado por aquela seita porque ele vinha de uma batalha que o deixou muito fraco. Tanto é assim que ele estava ali com os seus apetrechos de guerra, digamos, quando ele foi preso lá naquela redoma de vidro. Agora, nós ficamos sabendo quais eventos foram esses que acabaram enfraquecendo lá o Morpheus. Portanto, curiosamente, essa narrativa aqui, sobre a qual nós conversaremos hoje, ela se passa depois da última história de Sandman, que foi lá o Despertar, mas ao mesmo tempo ela se passa antes da primeira história de Sandman, que foi lá aquela que é narrada em Prelúdios e Noturnos. Ou seja, é preciso aqui deixar um pouquinho de lado uma noção cronológica de tempo para poder se aproximar aqui de Sandman Prelúdio. E isso me lembra, por exemplo, aquilo que esse esforço, né, esse exercício de deixar de lado uma noção cronológica de tempo é o mesmo que a gente observa quando a gente vai assistir, por exemplo, uma série como Dark, não é? Porque tanto lá quanto aqui, nós temos que pensar o tempo, é isso que eu proponho para vocês, esse exercício, né, de pensar o tempo como uma forma de entender o espaço. Portanto, ir ao passado não significa necessariamente voltar ao passado, mas apenas ir de um lugar, que é o presente, para um outro lugar, que é o lugar ali do passado. Com isso, você pode ler este encadernado antes de todos os outros, ainda que eu não recomende que você faça isso, já que aqui vão constar alguns detalhes que só vão ser plenamente entendidos se você já tiver entrado em contato com os encadernados anteriores de Sandman, né? Então, enfim, por mais que exista a possibilidade, o próprio Neil Gaiman no prefácio a essa edição aqui, ele diz que é possível que você leia Prelúdio antes de você ler lá o primeiro arco de Sandman, mas ainda assim eu acredito que quanto mais você souber dessa história, melhor será a sua experiência com a leitura dessa narrativa aqui. E se nós estamos falando de uma narrativa que se passa antes do processo de humanização pelo qual o Morpheus vai passando ao longo lá de Sandman, este arco aqui, e eu estou chamando de arco porque eu não sei muito bem como me referir a isso que eu tenho em mãos agora, não é?
Mas enfim, se esse arco então se passa antes de todo aquele processo de humanização do Morpheus, ele vai recuperar muito bem todo aquele tom épico que nós temos, por exemplo, em Prelúdios e Noturnos, ao tratar aqui de um Morpheus que ainda é visto como um herói de fato, ainda que sujeito a algumas falhas, não é? Porque se você pega esse Morpheus aqui, ele é muito semelhante àquele que nós temos em Prelúdios e Noturnos, né? Ele ainda é, de uma maneira ou de outra, um herói muito ligado à épica, o que não acontece quando nós pegamos lá o segundo arco de Sandman, que é Casa de Bonecas, que é um arco muito mais dramático, enfim. Outra coisa importante para entender aqui Sandman Prelúdio, é que ele vai explorar muito bem o conceito de realidades paralelas, o que acaba, novamente, se ligando àquela outra noção de tempo que eu expus para vocês agora há pouco, já que essas realidades paralelas coexistem cada uma com o seu tempo determinado. Isso significa que pelo menos 3 eventos aqui narrados vão acontecer ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que uma faceta do sonho morre no passado de um planeta distante, em 1915, o Morpheus acaba convocando ali o Coríntio para o seu escritório em Londres para poder desfazer este pesadelo de modo que ele não mate mais ninguém, porque afinal de contas o Coríntio foi feito apenas para expor à humanidade aquilo que ela não queria ver em si mesma, né? Então esses dois eventos ali estão acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo em que esses eventos se desenrolam, o Daniel, que assumiu o sonhar depois dos eventos lá que aconteceram com o Morpheus em Entes Queridos, o Daniel acaba encontrando no mundo desperto um item que pertence ali ao pai dos perpétuos e que vai ser determinante para que, no passado, o Morpheus consiga levar a cabo aquilo que ele pretende resolver. Então veja que nós temos ali um passado remoto em um planeta distante, onde uma faceta do sonho acaba sendo destruída. Nós temos ali um passado mais recente, que é 1915, onde o Morpheus está pensando em desfazer o Coríntio, né? E nós sabemos muito bem que ele não conseguirá fazer isso, afinal de contas lá em Casa de Bonecas o Coríntio está, enfim, organizando toda uma convenção de serial killers. E em um futuro que é muito mais próximo do nosso presente, o Daniel já é ali o senhor do reino dos sonhos e, investido dessa sua posição, ele acaba indo até o mundo desperto e encontrando este item que pertence lá ao pai dos perpétuos. Então veja que em um passado remoto, ainda anterior àquele passado onde uma faceta do sonhar foi destruída, então em um passado remoto, o jovem Morpheus acabou se recusando a matar uma criança que era um vórtice. E por conta disso, a realidade onde essa criança vivia acabou entrando em colapso. Lembremos-nos aqui que, primeiro, esse evento do vórtice que acabou, enfim, colapsando uma realidade, foi mencionado ainda aqui en passant lá no segundo arco de Sandman, que é Casa de Bonecas. E a segunda coisa de que nós devemos nos lembrar é que um vórtice é um elemento que acaba dissolvendo as fronteiras entre os sonhos e a realidade desperta, não é essa nossa realidade objetiva. Acontece que a estrela deste universo ao qual pertencia essa criança que se revelou o vórtice, acabou enlouquecendo com o tempo e com isso ela acabou matando um aspecto do sonho em um planeta distante. Com isso, todas as outras representações do sonho acabam se reunindo, o que impede que o Morpheus desfaça o Coríntio, explicando o porquê deste pesadelo vagar pelo mundo ali, matando as pessoas, como fica dito no segundo arco de Sandman aqui. Muito bem, assim como acontece em um câncer, por exemplo, se uma estrela enlouquece, essa loucura vai se espalhando e contaminando tudo aquilo que está ao redor dessa estrela. E com isso,
A loucura de uma estrela pode comprometer a existência de todo o universo. E essa ideia de que o universo está por um fio, né, essa fragilidade da existência, me lembrou muito, por exemplo, daquilo que nós temos na literatura produzida pelo H.P. Lovecraft. Então acho que provavelmente o Neil Gaiman leu alguma coisa do Lovecraft para ficar com essa ideia de um mal anterior à nossa noção do que é a realidade, e esse mal anterior acaba comprometendo a existência de tudo aquilo que nós conhecemos. Ou seja, ao fim e ao cabo, o Morpheus acabou sendo culpado pelo eventual fim do universo, uma vez que ele não matou um vórtice a tempo no passado, fazendo com que, no presente, a estrela da realidade onde este vórtice vivia entrasse em parafuso. Então veja que lidar com o vórtice é algo sério, e é justamente por conta disso que lá em Casa de Bonecas o Morpheus diz que ele já deixou um vórtice vivo, mas que isso não irá se repetir jamais. Pois bem, aquela reunião com todas as representações ali, ou com todas as facetas, enfim, do sonho que eu mencionei para vocês agora há pouco, apenas reforça a ideia de que o sonho é muito mais um conceito, ele é muito mais uma ideia do que uma entidade física e unívoca. O Morpheus, tal qual ele é representado ao longo de Sandman, ele é apenas o modo como nós lidamos com este conceito na nossa realidade, porque cada realidade terá ali a sua própria representação do sonhar. Mas o engraçado é que, enquanto está ali reunido com essas várias versões de si, o Morpheus acaba percebendo o quão arrogante ele pode ser, porque nem ele suporta ficar muito tempo perto dessas outras facetas do sonho. Eu achei isso muito interessante, né? O fato, então, é que, diante de tal cenário apocalíptico ali, né? Afinal de contas, o mundo, o universo, ele está por um fio com todas as realidades possíveis que ele abarca. Diante de tal cenário, o Morpheus acaba seguindo com uma outra representação do sonho rumo à Cidade das Estrelas, onde ele pretende dar um jeito ali naquela estrela que enlouqueceu. Mas, no meio do caminho, havia uma menina no meio do caminho, e essa menina tinha acabado de ficar órfã. E o nome dessa menina era Esperança. Durante uma conversa com a Esperança, o Morpheus acaba mencionando que ele é conhecido também como o Príncipe das Histórias. E por isso ele acaba contando a essa menina uma história sobre uma vez em que o sonhar foi tomado por duas entidades ali, por duas criaturas, enfim, que prenderam o Morpheus no seu próprio castelo, e ele ainda tentou pedir ali ajuda aos seus outros irmãos, né, aos Perpétuos, só que ninguém ligou muito para esse pedido. E talvez seja por isso que lá em Prelúdios e Noturnos ele não tenha pedido ajuda a ninguém durante todo aquele tempo que ele ficou preso, né, naquela redoma de vidro. Então perceba como as coisas vão aos pouquinhos se explicando aqui ao longo de Sandman Prelúdio. Mas enfim, a única ajuda que o Morpheus recebeu durante este período, né, que ele passou preso ali no próprio castelo, foi ajuda de Desejo, e nem foi assim uma ajuda tão grande, né? Mas enfim, porque Desejo acabou fazendo uma mulher para que o Morpheus amasse. Só que como Desejo é uma coisa fugaz, o amor que Morpheus sentia por essa moça acabou muito rápido, e com isso, como ela não podia mais ir ali, voltar ao mundo desperto, o Morpheus acabou criando um lugar para ela no sonhar. E nós vimos isso, se não me engano, naquele arco que é Um Jogo de Você, que tem um momento ali em que o Morpheus ele precisa, enfim, se despedir de uma moça e desfazer o lugar onde ela morava ali no sonhar. Não é? Pois bem, esse evento que é narrado lá em Um Jogo de Você acaba sendo explicado aqui nessa narrativa sobre a qual estamos conversando hoje. Mas uma coisa muito interessante sobre toda essa história que o Morpheus conta para a Esperança
é que essa história acaba subvertendo muito daquilo que nós observamos nos contos de fadas, não é? Porque afinal de contas nós estamos falando de uma moça que acaba indo resgatar ali o príncipe. Assim como Sandman, de uma maneira geral, irá subverter as histórias de herói, né? Então veja que essa questão da subversão também vai estar posta aqui neste arco tardio, digamos. Depois então de contar toda essa história para a Esperança, o Morpheus acaba indo visitar o seu pai. Em um dos vídeos anteriores desse projeto, eu comentei com vocês que eu achava muito esquisito que o pai dos Perpétuos nunca tenha, e a mãe dos Perpétuos nunca tenham aparecido. Pois bem, agora eles aparecem aqui. E o pai dos Perpétuos é o tempo. Veja só você, eu achei isso assim de uma genialidade em vulgar, porque a gente poderia pensar que fosse, sei lá, Deus ou qualquer outra coisa, mas nunca passou pela minha cabeça que o pai dos Perpétuos seria o tempo. Ainda que seja uma coisa bem lógica se a gente for parar para pensar, não é? Pois bem, só que esse pai se recusa a ajudar o Morpheus, já que ele havia perdido uma espécie de relógio que permitia ao portador viajar no tempo, ou algo muito parecido com isso. E esse relógio será aquele item que no presente o Daniel vai encontrar no mundo desperto, né? Então veja como essa questão de um evento que acontece no futuro dessa narrativa acaba determinando o passado e por aí vai. Então veja que, novamente, seguir aqui uma ordem cronológica para entender essa narrativa é algo absolutamente impraticável, algo que eu não recomendo a você. Mas a ajuda que o tempo acaba oferecendo ao filho não dá em nada, já que ao adentrar ali essa cidade das estrelas e se deparar com essa estrela que enlouqueceu, o Morpheus acaba sendo mandado para dentro de um buraco negro. Isso porque essa estrela que enlouqueceu acabou comprometendo a sanidade das outras estrelas da cidade. Daí vem toda essa aproximação com a ideia do câncer que é posta aqui, não é? Mas enfim, então veja que assim como o câncer se espalha, essa loucura também foi se espalhando. E essas outras estrelas dessa cidade sabem que elas não podem matar um perpétuo, já que se elas fizessem isso, outro aspecto do sonho acabaria surgindo. Diante disso, então, essas estrelas acabam mandando o Morpheus para fora do universo ao jogá-lo em um buraco negro. E mais do que isso, essas estrelas acabam matando a menininha lá, que é a tal da Esperança, que antes de ser morta se recusa a morrer, dizendo que ela, afinal de contas, é a Esperança, portanto ela será a última a morrer. O que acaba antecipando muito aquele momento do primeiro arco, né, de Prelúdios e Noturnos, em que o Morpheus vai até o inferno para poder recuperar, se não me engano, o seu elmo. E durante a batalha lá que ele está tendo com um dos demônios, ele diz que o nome dele é Esperança e, portanto, ele acaba se contrapondo a toda aquela argumentação que esse demônio estava construindo. Ou seja, diante da leitura aqui de Sandman Prelúdio, a gente percebe que ele não se referia, ou ele não se referiria nessa batalha apenas ao conceito de esperança, mas também a essa menina que vai aparecer aqui durante essa sua andança rumo à cidade das estrelas. Pois bem, mas enquanto a menina está morrendo, lá a Esperança está morrendo, dentro do buraco negro, o Morpheus encontra a sua mãe. E se o pai dos Perpétuos é o tempo, a mãe dos Perpétuos será a noite, e eu achei isso também muito genial. Mas apesar de encontrar ali com a mãe, quem ajuda mesmo o Morpheus a sair daquela situação é o seu irmão mais velho, que é lá o Destino, que um belo dia, enquanto estava andando ali pelo seu jardim, acabou se deparando com um navio feito de sonhos que apareceu do nada, porque este navio não constava no livro do Destino. Então pegou esse irmão mais velho de surpresa, de modo que ele acabou invocando o Morpheus para o seu próprio reino e tirando ele, consequentemente, daquele buraco negro, de modo que Morpheus desse um jeito naquele barco que surgiu inesperadamente no jardim das veredas que se bifurcam de Destino. E dentro deste barco, né, dentro deste navio, estavam as almas de 1000 sonhadores
daqueles diversos planos de realidade que estavam sendo destruídos por conta do enlouquecimento daquela estrela. E como nós aprendemos lá em Um Sonho de Mil Gatos, se 1000 seres sonharem o mesmo sonho ao mesmo tempo, eles conseguiriam modificar a realidade, porque afinal de contas o sonho acaba sendo a única coisa que pode determinar o real. Aí então é muito óbvio o que acontece, não é? A alma da esperança acaba orientando esses 1000 sonhadores para que eles sonhassem com um universo em que aquela estrela louca já não existisse, e a partir disso então o Morpheus consegue fazer com que os batimentos cardíacos, digamos assim, do universo voltassem a funcionar, não é? E isso acaba sendo, evidentemente, uma clara alusão ali a toda a ideia, por exemplo, da Arca de Noé, não é? Porque é disso que se trata. Você tem ali esse grupo de pessoas que dará origem à vida quando tudo parecia estar perdido. Então, veja que depois de salvar todo o universo, enquanto ele voltava claudicante para o seu reino do sonhar, Morpheus acabou sendo atraído pelo feitiço de evocação de uma seita, e como ele estava muito fraco, ele acabou sendo aprisionado em uma redoma de vidro. E tudo isso é narrado lá no primeiro arco de Sandman, que é Prelúdios e Noturnos. E durante o tempo em que o Morpheus passou ali preso, né, ao longo do século XX, a humanidade passou por uma série de guerras e uma série de tragédias, já que as pessoas não conseguiam mais sonhar, e isso é uma coisa absolutamente interessante quando nós pensamos em como que a narrativa maior de Sandman se adequa a esse contexto do século XX. Mas antes do fim deste encadernado aqui, nós descobrimos que aquele gato que acompanhou Morpheus em suas perambulações até a Cidade das Estrelas, e que se dizia uma das representações do sonho, era na verdade desejo disfarçada, porque ela queria ajudar o Morpheus de algum modo, mas ela sabia que o irmão não aceitaria uma ajuda que não viesse de si mesmo. E como no fundo, sonho e desejo são muito parecidos entre si, o nosso amigo Morpheus aqui acabou não percebendo, não se dando conta, não é, deste engodo, e por conta disso então ele não soube que este gato era na verdade a sua irmã disfarçada. E além disso, nessa última página, aqui, né, nessas últimas páginas deste encadernado, já se anuncia algo que vai culminar no segundo arco lá de Sandman, que é a criação de um novo vórtice, sendo dessa vez um membro da família dos Perpétuos, o que acabaria jogando o Morpheus em um embate, porque se ele não destruísse esse vórtice, o universo poderia colapsar novamente, mas se ele destruísse um vórtice, sendo este vórtice um membro da família dos Perpétuos, isso implicaria no derramamento de sangue da própria família, o que é algo terminantemente proibido a um perpétuo. Só que as consequências disso tudo a gente já conhece, uma vez que nós já lemos lá, não é, o segundo arco aqui desta obra. Mas veja o seguinte, eu fiz o hercúleo esforço de tentar explicar para vocês de uma maneira um pouco mais ordenada essa narrativa, mas por mais que ela seja muito interessante e por mais que ofereça ali algumas respostas àquilo que ficou meio vago na saga principal, não é? Eu acho que aqui em Sandman Prelúdio faltou alguma liga, sabe? Tanto é assim que a arte utilizada aqui neste arco acaba sendo muito mais interessante do que o roteiro em si. Então, por mais que algumas respostas sejam dadas aqui, eu acho que em algumas delas faltou um pouco não de criatividade, mas faltou aproximar de maneira mais orgânica essa narrativa daquela narrativa maior que nós viemos acompanhando ao longo de todos os arcos de Sandman. Mas enfim,
Apesar disso, eu acho que é uma leitura válida, né? Sobretudo se você quer entrar em contato maior com esses personagens, uma vez que agora a nossa leitura lá de Sandman já chegou ao fim, né? Todos os arcos já se estabeleceram. Então a gente, para evitar essa carência, digamos, a gente acaba recorrendo aqui a Sandman Prelúdio. Agora é claro que uma coisa que eu preciso comentar com vocês, eu não posso encerrar esse vídeo sem mencionar isso pelo menos, é a arte deste encadernado. E uma vez que esta arte se configura de um modo absolutamente peculiar, né, literalmente ajudando no desenvolvimento narrativo tanto quanto ou até mais que o roteiro elaborado pelo Neil Gaiman, eu acho que é mais acertado chamar isso daqui de ilustração e não apenas de ilustrações, né? E não apenas de quadros, porque se você for folhear isso daqui, você percebe que são poucos os momentos em que você tem quadrinhos como em uma história tradicional, como em uma história original. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a riqueza de detalhes, enfim, dessa edição aqui, mas é algo que chama, é uma minudência que chama muito a atenção, não é? Enfim, então eu acho que seria muito redutor falar que isso daqui são quadrinhos. Não, isso daqui são ilustrações que acabam ajudando e complementando muito bem o roteiro do Neil Gaiman a contar aqui esta narrativa. E essas ilustrações, o traço, a disposição desses elementos aqui na página, as cores e etc., tudo isso acaba demonstrando graficamente algo que seria muito próximo, por exemplo, de um fluxo de consciência. Porque às vezes um único elemento, uma única palavra, uma única imagem, uma única cor, acaba levando essa narrativa para outros caminhos antes insuspeitados pelo leitor, ajudando a anular aquela lógica de causa e efeito e consequentemente, toda uma cronologia que se poderia esperar de uma narrativa. Então, eu acho que em alguns momentos aqui desse encadernado, você tem ilustrações tão ricas e que ajudam de tal modo a desconstruir esse conceito de um tempo cronológico, que eu acho que se eu tivesse que representar de alguma maneira o que é um fluxo de consciência, eu representaria a partir dessas ilustrações aqui. Então, novamente, por mais que seja muito interessante entrar em contato com as respostas a algumas perguntas que ficaram vagas lá ao longo de Sandman, não é? Eu acho que por mais que tudo isso seja interessante aqui, esse encadernado ele vale muito mais pelas ilustrações dele do que pelo roteiro em si, infelizmente, né? Mas apesar disso, eu recomendo fortemente que você entre em contato com essa leitura, com essa obra, sobretudo se você, assim como eu, já está se sentindo órfão desses personagens aqui, não é? Enfim, é isso. Brevemente conversaremos então sobre o encadernado chamado Morte e com isso chegamos efetivamente ao fim dessas nossas conversas por aqui, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Evidentemente que outras coisas podem ser mencionadas sobre este novo arco aqui, então se você tem algo a acrescentar à discussão, deixe lá embaixo nos comentários, assim como se você tiver sugestões também para como melhorar os vídeos, essas coisas todas, você deixa lá embaixo, certo? Se você está inscrito nesse canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau. Agora eu vou ver o que os gatos estão aprontando ali fora.